E hoje a gente vai conversar sobre saúde, beleza, emagrecimento. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios da TV VIP, para o programa Padrão VIP, o coach em emagrecimento, Rafael Mafessoli. Rafa, seja muito bem-vindo. Obrigado, Anúbia. O Rafa já é da casa, já esteve aqui na programação da TV e agora, então, volta para o programa e a gente vai saber tudo. Ele vai contar tudo, hein, gente? O que é mentira, o que é verdade, vai botar o dedo na ferida sobre emagrecimento, né, Rafa? É isso aí, mitos e verdades, né? Eu costumo dizer que a gente tropeça em pedra pequena, não grande. Então, geralmente a gente erra onde não vê. Então, a gente vai tentar descobrir um pouco disso hoje. E como tem, né? Como tem muitas coisas. Rafa, para a gente começar, o que uma pessoa precisa saber de verdade antes de começar um processo de emagrecimento? Sempre costumo dizer que o processo de emagrecimento, ela precisa saber que não é um ato, é um processo. Porque as pessoas, elas iniciam um processo de emagrecimento querendo um resultado de forma aguda. Em uma semana elas querem ver um resultado na balança, em um mês elas querem ver um resultado na balança, e na verdade isso é um processo. Por quê? A primeira perda que você vai ter hoje no seu corpo é líquida, é hídrica. Então hoje o primeiro peso que você retira na balança, isso é água, não é oxidação de gordura. Danúbia, para o teu corpo ter uma oxidação, que seria eliminar a gordura que você tanto deseja, isso vai levar para começar umas 2 semanas para 3. Tá? Então pensa só. Fez 2 semanas, poxa, eu não vejo o resultado, vou desistir do processo, mas nem começou. Eu costumo dizer também, por que da paciência e saber que é um processo? Nós temos o poder de perder mais rápido do que ganhar. E as pessoas falam assim, não, mas isso não é verdade. Parece que não, né? Aí é que tá. É porque quando você quer começar a perder, você realmente está num estado que você paga qualquer preço para sair dali. E a sua ansiedade é muito grande para poder sair daquele estado. E quando você está ganhando é muito prazeroso, porque você ganha de que forma? Saindo com os amigos, comendo aquele alimento que você gosta, que é palatável. Agora, por exemplo, você acha, vamos falar em perder, né? Perder 2 quilos no mês. Poxa, eu estou 1 mês fazendo certinho a dieta, você acha pouco ou muito? Parece pouco. Parece pouco. Pois é, num ano nós estamos falando de 24 quilos perdidos. Daí parece bastante. E se você ganhar 24 quilos no ano? Então é muito mais possível você perder do que ganhar isso no ano. Entende? Mas aí é a questão da paciência. Então, eu sei que eu já fui longe aqui falando, mas é para o pessoal entender essa explicação. Hoje o emagrecimento saudável, a gente tem que entender que ele é um processo e não um ato. Porque quando eu entendo isso e tenho a paciência necessária, eu começo a ter, então, boas escolhas. Realmente eu consigo fazer uma rotina alimentar condizente com o que eu preciso e não com a vontade que eu tenho de emagrecer rápido, porque senão a pessoa começa a atropelar, começa a cortar a refeição, começa a perder vitaminas e começa a ter o quê? Piorar a situação de pele, cabelo, unha, vai ter uma queda de imunopressão, que é o sistema imunológico dele, vai ficar mais suscetível à questão viral. Por quê? Por pressa. Então essa é a questão. Mas calma, porque é um processo, não é um ato. E por isso, tudo que você falou, que é tão importante as pessoas não procurar fazer isso sozinha, né? Achar que sabe já, porque a tia, porque a avó, porque a fulana falou, porque leu na internet. Essa é a importância principal de se procurar um bom profissional para esse momento? Isso mesmo. A gente tem que saber que quando a gente fala de uma reestruturação alimentar, eu não falo que a gente vai reeducar a alimentação. Porque todo mundo sabe, nós temos uma coisa que todo mundo tem, na verdade, que é o bom senso. Então, poxa, se eu colocar um prato de arroz integral, um frango grelhado, uma salada, no lado de um prato, vamos lá, um domingão, aquela maionese, aquele pão de alho, aquele pedaço de costela assada, o que seria o mais certo? Nós sabemos o que seria o certo, mas a gente vai pelo paladar e não pela necessidade. Então, poxa, reeducar não, reestruturar. Porque quando eu falo reestruturar, a gente vai colocar os alimentos que são palatáveis para o paciente, ou para você, ou quem está assistindo, e dentro daqueles alimentos, a gente vai buscar o âmbito saudável, que é buscar a quantidade de carboidrato correta para o paciente, buscar a quantidade de proteína correta, a quantidade de gordura e, além disso, a quantidade de vitaminas, minerais e fitoquímicos, que isso se inclui em frutas, vegetais, saladas, carboidratos derivados, enfim. Aí tem uma estruturação que só um profissional vai trabalhar, porque isso inclui números, quantidade, porque a gente pensa muito no alimento. Só que, na verdade, por trás dos bastidores são números. Porque, como nós estávamos conversando até ali atrás,
Hoje você tem o quê? Um gasto calórico total. Suponhamos 2.000 calorias. Perfeito. 2.000 calorias para o paciente. Ah, eu quero comer isso. Eu gosto daquilo. Para o profissional, quantos por cento disso de carboidrato? Quantos por cento disso de proteína? Quanto dentro disso que eu tenho que colocar de fibra? E quanto dentro disso que eu teria que colocar de vitamina para poder suprir? Entende? E esses números vão ser condizentes com os alimentos que o paciente gosta, seria condizente. Rafa, é muito importante ter, né, o profissional justamente para fazer essa conta, para poder passar para a gente o que é o ideal. Como que uma pessoa, porque nesse processo acontece muito das pessoas ficarem fissuradas, né? Em quantidade, em contar, em calorias, só falar disso. Como que a pessoa faz para poder ter esse controle, para poder estar dentro desse processo da dieta, sem ficar viciado, fissurado nisso, não conseguir fazer outra coisa? Em casa também, tudo que vai comer pesa. Tem algum meio da pessoa não ficar doente com isso? Uhum. Na verdade, eu penso que ela tem que entender que isso é um estilo de vida. Eu sempre falo para o paciente que a pessoa que ela se tornou até chegar no objetivo dela é a pessoa que ela vai precisar ser o resto da vida dela. Pelo menos se ela querer continuar com aquele objetivo, né, alcançado. Porque ela precisa continuar. Então eu sempre falo assim, beleza, nós temos ali uma pessoa que come alface e ovo o dia inteiro. Ela vai perder 10 quilos. Agora nós temos uma pessoa que ela come o arroz, o feijão, a fruta, o pão e faz uma refeição livre, aquilo lá. Ela também vai perder 10 quilos. Qual é a pessoa que você gostaria de ser? Bom, aí eu tenho que ter a paciência certa, vamos lá, vou chegar lá. E por que eu estou trazendo isso referente à tua pergunta? Porque quando eu tomo uma medida drástica, eu automaticamente vou me limitar a tudo. A maioria das pessoas elas chegam já tirando alimento. Porque pão eu não posso, porque arroz eu não posso, macarrão nem pensar. Né? Proteína, adoro carne, mas só frango. Não, não é assim. Quando a gente começa uma rotina alimentar, nós temos que, para a pessoa não ficar tão bitolada e fissurada, ela tem que pensar que ela não em tirar. O que eu devo agregar? Diferente do que as pessoas pensam. É um bom jeito de pensar diferente claro, já, né? Por quê? Peraí, eu tenho alguma intolerância a esse tipo de carboidrato? A pão, eu tenho intolerância a glúten? Ele é inflamatório para mim, para o meu físico? Não. Por que eu tiro o pão? Existe pão sem glúten, tá? Mas, beleza, num geral. Por que eu tiro as massas, enfim, sem glúten? Ou com glúten? Não preciso. Então eu posso colocar, mas daí na quantidade correta que o profissional vai debilitar. Certo? Essa é a questão. Uma questão que é muito básica, sabe, Dona Nubia? É a questão da quantidade. Isso... o paciente ele vai aprender a quantidade que ele precisa para manter e chegar no resultado. No início do processo, nós, é claro, não existe a necessidade de pesar um alimento quando o paciente, por exemplo, tem uma obesidade mórbida. Pacientes que a gente já atendeu lá, que estava numa cirurgia de bariátrica, que tinha 160 quilos. Não foi feito um protocolo alimentar com medidas, com gramatura para ele, porque simplesmente as trocas e a quantidade satisfatória está ok. Só que vai chegar uma hora, por exemplo, que o paciente ele busca detalhe. Existe aquele paciente que ele quer perder 4 quilos. Existe aquele paciente que ele quer uma definição. São detalhes. Então, espera aí. São os detalhes que eu tenho que me ater. Então, aí vem aquela questão de contabilização. Poxa, ele precisa de 26 gramas de carboidrato. Ele gosta de comer arroz. Só que 26 gramas de carboidrato em arroz é 100 gramas de arroz. Peraí, mas o meu pouco dá 100 gramas. Não, mas quanto que é o teu pouco? Será que não é muito para mim? Porque o meu muito pode ser pouco para você. Então a gente erra ali. Então, de início, a gente sempre passa, sim, algo para o paciente estar pesando. Pelo amor de Deus. Não há necessidade de levar uma balança para um restaurante, algo do tipo. Mas tem gente que perde o equilíbrio, né? Mas pelo menos para ter uma base de medida no olho. Depois disso, ela fica tranquila, porque ela vai saber o quê? A quantidade que ela pode diante de tudo que ela quer. É o que a gente prega, ter liberdade alimentar. Depois que o paciente ele alcança isso, poxa, eu posso comer de tudo. Nessa quantidade, eu conquisto a liberdade que eu tanto queria. Me sentir uma pessoa normal com o objetivo que eu tanto buscava. Rafa, tem muito isso, né, a genética também. Que a mulherada sempre fala, a minha amiga come tudo que quer e não engorda 1 grama. Só de olhar a comida eu já estou engordando.
Por que acontece isso? É realmente só a questão da genética? Tem alguma coisa por trás disso? Sim. Não, isso geneticamente é comprovado, isso existe, tá? Tanto se a gente for começar a partir do princípio fisiológico, enfim, se você pegar aí 10 pessoas e fazerem exames hormonais, por exemplo, hormonais envolvendo até IGF-1, que é a liberação de GH, que são hormônios do crescimento, hormônios sexuais que induzem a produção de massa magra, você vai ver que é diferente. Então, isso sim, tá? Acaba dando, né, melhorias para alguns e não tanto para outros. Só que isso não quer dizer também, não vai delimitar o teu resultado. É claro que tu vai ter que trabalhar um pouquinho mais, só que não é desculpa, né? Isso existe. Falo por mim. Por exemplo, hoje faço aí um treino por dia, 2 cardios, e uma dificuldade que eu tenho, por exemplo, é de baixar peso. Né? Hoje eu estou com uma falta de caloria, por exemplo, de 1.000 calorias na minha dieta. Estou com uma falta de 1.000 calorias fazendo cardio, treino e tudo mais. E estou segurando o meu peso na base de 105 quilos. Agora, tem pessoas que vão poder comer o que elas quiserem, utilizar o recurso que elas quiserem, que também não vão chegar no meu volume. Entende? Então, geneticamente, cada um tem uma predisposição. Né? Basicamente isso, mas tem sim, existe. Só que outra situação muito importante. Genética existe, só que também existe uma questão que é alteração hormonal diante de uma má alimentação ou alguma outra alteração que o teu corpo ele pode ter. Então, por exemplo, poxa, não estou me sentindo muito bem. Você fez os exames, teus hormônios deram alterado. Então, poxa, não é somente a tua genética que não está favorecendo. Também nós temos que cuidar dessa parte hormonal. E é feito, então, né, uma modulação hormonal para que você, então, chegue no seu máximo. Para você fazer o máximo dentro do que te é possível, dentro do que a tua genética oferece. Também tem aqueles casos que a gente fala popularmente, o falso magro, né? Ele é magro, mas ele não é saudável, né, Rafa? Sim. Na verdade, o que acontece? Né? Óbvio, não vamos citar nomes, mas já atendi paciente, por exemplo, de 1,62 m, 64 de estar pesando 48 quilos, mas o percentual de gordura está em 25. Olha, como é que sendo pode que o ideal isso? estaria com 15. Aí tu analisa o quê? Falta densidade de massa magra, falta massa muscular. Automaticamente o metabolismo dela não é tão bom. Ela não vai ter tanto volume, mas se a gente for analisar o volume que ela tem, o percentual de gordura é maior. E esse caso, ele se torna mais difícil de trabalhar do que propriamente aquela pessoa que ela tem mais peso, mas tem mais massa magra, porque o metabolismo dela ajuda. Rafa, faz quantos anos que tu está nessa profissão? Olha, eu estou na área desde 2012 para 2013. Tá? 10 anos aí, então. Comecei lá em São João Batista, no meu primeiro estúdio de musculação que eu tive, foi a minha primeira formação. Graduei em Educação Física, inclusive 2012 para 2013 foi onde eu perdi os meus 43 quilos, né, que eu saí da obesidade. Então, é o que eu sempre falo, além da teoria, que são as minhas formações, eu tenho uma outra graduação que é a prática. Né? E assim, eu vou falar uma coisa para ti. Por que eu falo isso hoje? Não é porque eu tive um estudo de coach ou algo do tipo, não. Cara, eu passei na pele. Então, assim, hoje eu falando isso aqui, ninguém imagina que no meu processo de emagrecimento eu tive muita alteração. Eu tive compulsão alimentar. Seguido de compulsão alimentar, eu tive bulimia. Então, eu sei o que é tu comer por frustração, sentar no teu banheiro e querer vomitar. Com isso, tu ter toda a alteração gástrica, tu ter que fazer um tratamento para a parte gástrica por causa daquilo. Diante disso, eu acabar tendo uma disfunção hormonal. Então, tudo de errado, que o emagrecimento errado pode ocasionar, eu passei por isso, por não ter um suporte. E foi isso que me induziu a estudar. Eu comecei, né, na parte da educação física primeiramente. Então, hoje eu sempre falo isso. Falo com prioridade pela prática que eu tive, pela teoria que eu tenho, mas isso é base. Né? Eu sempre falo que o buraco que eu pisei, vocês, os meus pacientes, não pisam, e o suporte que eu não tive, eu estou aqui para dar. Entende? Então, basicamente, é isso aí. Foi 2012 para 2013. E depois de lá vim para cá, 2014 eu vim para Tijucas, coloquei a Top Fitness aqui, né? Atuei como personal de 2014 até 2020, depois acabei finalizando e então entrando para a parte clínica. Fui para a praia atender lá no Ciframar, depois nós colocamos a clínica mesmo no térreo, e aí estamos aí hoje, né? Tanto em Itapema quanto Balneário Camboriú com a Fit House. Muito bacana, Rafa, tua história também. Quem quiser te acompanhar e saber um pouquinho mais do teu trabalho, como que faz? Então, meu trabalho vocês podem acompanhar no meu Instagram, rafael.mafezoli. Meu contato vocês vão ter lá no link da minha bio. Já só acessar, você vai ter duas opções, tanto Balneário quanto Itapema. Lembrando que a minha equipe toda atende nos dois ambientes, porém eu atendo aqui em Itapema. Você clicando ali, você já vai ser direcionado para o WhatsApp da clínica, tendo todas as informações ali.
Obrigada, Rafa, então, pela sua participação. Está aí. Se você quer um acompanhamento de um profissional para iniciar uma vida saudável,